pensa no assunto que o diabo odeia. O diabo odeia quando nós falamos sobre vida no espírito. É um dos assuntos que o diabo mais tenta desanimar as pessoas e tentar fazer com que as pessoas não ouçam, não aprendam, para que elas tenham uma vida espiritual assim, esporadicamente, experiências espirituais esporádicas, né? Para que a pessoa, ela tenha assim, experiências com Deus esporádicas, né? De vez em quando ela ora em línguas, assim, no culto, né? Sente ali, tem aquela vida espiritual que, na verdade, é mais emocional do que espiritual, né? E com isso faz com que você, é que eu posso dizer assim, que você não entre nesse lugar de mudança, de transformação, sabe? Então o diabo, ele odeia isso. E o diabo, ele trabalha com todas as forças dele para impedir que você ouça, que você aprenda e principalmente que você pratique, sabe? O diabo, ele vai tentar com todas as forças dele impedir que você seja batizado no Espírito Santo. Mas se você for batizado no Espírito Santo, o diabo vai fazer de tudo para que isso seja apenas uma história, para que isso seja apenas algo que você conta, né? Que 10 anos atrás eu fui batizado no Espírito Santo e aquilo foi muito bom para mim, né? Ou o diabo vai tentar criar muitos bloqueios na sua mente para que você não seja batizado no Espírito Santo e principalmente para que você não use esse dom precioso que o Espírito Santo nos deu. Ele vai tentar de tudo, irmão, porque eu vou te falar uma coisa, se você começar a passar tempo com Deus todos os dias, se você começar a meditar na palavra todos os dias, se você começar a orar em outras línguas, na sua casa, na sua oração, no seu tempo a sós com Deus, irmãos, você vai ser um crente imparável. Não tem como, você vai ser um crente imparável e mais, você vai cumprir todos os planos de Deus para a sua vida. Vou te falar uma coisa, irmãos, olha, esse dom que o Espírito Santo nos deu, que é o dom de falar em outras línguas, né? De falar mistérios com Deus e de permitir que o Espírito Santo ore por nós. Quem já jogou pedra no lago aí? Alguém já jogou? Já jogou pedra no lago? O que acontece? Quando você joga a pedra no lago, aquela pedra, dependendo do tamanho da pedra, vai ser maior, dependendo vai ser menor, né? Mas dependendo do tamanho da pedra que você joga no meio do lago, aquela pedra bate ali no meio e ela vai. Aquela onda, ela vai até o final do lago, dependendo do tamanho do lago e do tamanho da pedra, né? Claro, né? Mas, irmãos, a oração em outras línguas é como uma pedra jogada no meio da tua alma. Ela vai afetar todas as áreas da sua vida. Quando você começar a orar em outras línguas para a sua própria edificação pessoal, e não apenas quando você está num culto de avivamento, mas quando você aprende a fazer isso mesmo sem as suas emoções, mesmo sem estar sentindo nada, mesmo sem estar chorando, ou pulando, ou rindo, ou caindo, mesmo sem estar sentindo nada, apenas crendo que o Espírito Santo está ali, que o Espírito Santo está com você e que essa prática edifica a sua vida. Quando você começa a fazer isso, sabe o que acontece? Isso vai afetar todas as áreas da sua vida. Isso vai começar de dentro para fora. Vai começar uma obra dentro de você, mudando tua personalidade, teu caráter, mudando as áreas, como nós falamos na semana passada, cortando as raízes que precisam ser cortadas, tirando os maus frutos que tem na sua vida, porque nós falamos isso semana passada. Tem pessoas, irmãos, dentro da igreja, que não mudam nunca. Nunca. A pessoa não muda, ela simplesmente não muda. Ela é a mesma, você pode encontrar com ela hoje e você encontra com ela daqui a 10 anos, ela ainda está lutando com os mesmos problemas. Quantas pessoas será que nós conhecemos assim? Será que não é você, né, irmão? Em nome de Jesus. Mas quantas pessoas você conhece assim? Que a pessoa é a mesma coisa há 20 anos. Obrigado, minha amiga. Muito obrigado. A pessoa vem no culto. Olha, tem pessoas que eu conheço, irmãos,
Não daqui, é claro, né? De outras igrejas que eu já passei por aí, né? Mas a pessoa parece que ela tem um ciclo. Sabe o ciclo? O ciclo anual do desânimo. Como se fosse uma... Como é que é esse negócio que tem 4 no ano? Como é que é? Estações do ano. Tem crente de fases. Conhece crente de fases? Crente de lua? Tem, irmãos, tem crente que ele é um crente de fases. Tem crente que é um crente de estações, de ciclos. E você pode contar, se você conviver com esse crente durante 3 anos, tu pode anotar, todo ano ele vai ter o ciclo do buraco. Todo ano ele vai ter o ciclo do desânimo. Todo ano ele passa pela mesma coisa e nunca muda. Sempre a mesma pessoa. Sempre o mesmo tipo de homem. Mas por quê, irmãos? Porque nós não estamos cooperando com o Espírito Santo para que Ele possa fazer a obra que precisa ser feita na nossa vida. Amém? E a oração em línguas, irmãos, é um dos benefícios disso. E cada minuto que você dedica a sós, orando em outras línguas, sabe o que você está fazendo? Você está pavimentando o caminho. Na verdade, você está permitindo que o Espírito Santo pavimente o caminho. E você só vai caminhar por ele. Irmãos, olha, com certeza o Espírito Santo ele quer fazer uma grande obra na sua vida e em tudo aquilo que inclui você. Seus filhos, sua família, suas finanças, seu ministério. O Espírito Santo ele não só quer, como ele pode fazer tudo e mudar a sua vida completamente. Mas tudo aquilo que você ainda não tem, tudo aquilo que você ainda não alcançou, tudo aquilo ainda que não mudou na sua vida, ou na minha, é por quê? É porque ainda tem raízes dentro de nós que ainda precisam ser tiradas. Irmão, você pode ler quantos livros você quiser. Você pode ir em quantos cursos e seminários e congressos você quiser. Você vai sentir uma forte emoção, você vai ler aquele livro e você vai sentir, uau, é isso. Daqui a 3 meses você ainda é a mesma pessoa. E os problemas ainda são os mesmos. Por quê? Porque o Espírito Santo precisa lidar com algo que está dentro de você. E apenas através da oração em línguas é que o Espírito Santo consegue entrar profundo nessas áreas que a sua mente não sabe, mas o teu Espírito sabe aonde está. E quando você ora em línguas, você está orando exatamente por essas áreas da sua vida. Amém, irmãos? E hoje, eu quero te dizer o seguinte, nós já vamos começar no tema de hoje, mas você sabe por que isso... Vou te explicar uma coisa. Por que às vezes isso não interessa tantas pessoas? Por quê? As pessoas, de forma geral, elas querem soluções rápidas. Sim ou não, irmãos? Por que a internet hoje, ela está cheia de pilantra, oferecendo dinheiro rápido? É ou não é, gente? Ganhe R$500 se você clicar nesse link aqui e você compartilhar para 10 pessoas, vai chegar um Pix de R$500 para você. Irmão, o tanto de gente que sai compartilhando aquele link de vírus, né? Sai infectando o celular dos outros. Faça esse curso aqui e você vai ganhar muito dinheiro. Faça isso e sua vida vai mudar. Esse tipo de título chamativo é o que mais chama a atenção das pessoas. Por exemplo, não sei o que da vitória, não sei o que do milagre instantâneo, campanha as 7 correntes. Gente, tem gente que já fez tanta corrente que ele já está totalmente acorrentado. Porque fala sério, irmão, não quero criar polêmica não, mas eu acho que não é um nome legal, né, gente? Já ouviu essas campanhas, né? Corrente das 7, corrente de libertação. Eu já vi isso, gente, corrente de libertação. Como assim, gente? Corrente de libertação? Mas enfim, as pessoas querem soluções rápidas para os seus problemas. As pessoas, eu estou desanimado, o que eu preciso? De um congresso. Eu estou me sentindo assim meio, sei lá, minha vida espiritual meio para baixo, o que eu preciso? Preciso de um retiro. Ou eu preciso de um pastor poderoso que venha, bota a mão na minha cabeça e pá, como diz o Douglas, pá, o desânimo saiu. Vem o fulano, aquela pregadora poderosa que vem e bota a mão e pá, meus problemas financeiros foram embora. Fulano veio e pá,
A gente quer o pá. Mas, irmãos, Deus é construtor. Amém? Deus é um Deus de processos, Deus é construtor, Deus não é um mágico. Deus não trabalha com mágica, Deus trabalha com processos. Deus não é mágico. Deus poderia fazer tudo? Sim, mas Ele não trabalha dessa forma. Deus prefere o processo. Porque mais importante que o milagre é o processo, porque o processo transforma você, o milagre não. Então é por isso que às vezes isso não interessa tanta gente, as pessoas não ficam tão animadas. E aliás, irmãos, eu não tenho encontrado tantas pessoas dispostas a buscar a Deus no seu secreto. Mas eu vou te falar, a longo prazo é a única coisa que vai mudar a sua vida. É um relacionamento pessoal, íntimo, diário e a sós com o Espírito Santo. É a única coisa que vai mudar todas as áreas da sua vida, de uma vez por todas. É o Espírito Santo de Deus. E Ele trouxe a oração em línguas. Ele trouxe essa ferramenta para nós. Mas eu quero falar nessa noite sobre um dos benefícios da oração em línguas, irmãos, que é poderoso demais. Quantos pais e mães nós temos aqui? Deixa eu ver. Pai e mãe, glória a Deus. Marido, esposa, deixa eu ver. Quem tem marido, esposa aí? Amém. Quem tem alguém na sua vida aí? Deixa eu ver. Quem não vai levantar a mão independente do que eu perguntar? Deixa eu ver. Irmãos, um dos benefícios, você vai ver hoje, que uma das coisas que o Espírito Santo ele faz através da oração em línguas, chama-se intercessão. Se você está anotando aí, eu quero que você anote assim, ó, intercessão eficaz. Coloca essa palavra. Escreve assim, ó, intercessão eficaz. Por que eu fiz questão de colocar essa palavra? Por quê, irmãos? Porque olha só, intercessão é trabalho de todo crente. Todo crente deve interceder. O que é interceder? A palavra interceder quer dizer literalmente ir até alguém em favor de outro. Então interceder não é orar por você. Interceder é ir até alguém em favor de outro. O que é intercessão espiritual? É quando você vai diante de Deus em favor de alguém. Então você vai interceder pelos seus filhos, você vai interceder pelo seu marido, você vai interceder pela sua esposa, você vai interceder pelos seus familiares, você vai interceder. Mas, irmãos, presta atenção, nós só podemos interceder por aquilo que sabemos. Por exemplo, às vezes na igreja, às vezes a pessoa está doente, às vezes a pessoa não vem no culto, às vezes a pessoa não vem em 3, 4 dias, ou está com problema em casa, ou está com problema na família, ou o filho está doente, ou está internado no hospital. E, irmãos, eu estou de boa em casa. Eu estou em casa comendo meu empadão, que eu ganhei lá, aleluia, glória. Estou em casa na boa. E quando eu vou orar, eu oro, aleluia, Senhor, glória a Deus, eu te amo, oro. Oro de forma geral pela igreja. Por quê? Eu não sei do seu problema. Então eu não posso orar por aquilo que eu não sei. Agora, quando você me fala, pastor, ora por mim, porque o meu filho está com febre, então eu vou interceder por aquele problema. Isso é intercessão. Mas existe uma intercessão que é muito mais eficaz do que a minha. Porque eu intercedo de forma humana, de forma limitada. Às vezes eu intercedo com mais fé, às vezes com menos. Às vezes eu intercedo, né, aquela oração meio, né, assim, tal, né, meia boca, como chama, né? Mas, por exemplo, essa semana eu intercedi, assim, com muita ousadia, quando o Tiago falou que a Janaína estava no hospital, e estava com pressão alta, e a neném, e tal, aquela coisa, eu falei, meu Deus, aí eu já, na hora ali, eu dobrei o joelho, comecei a clamar, e agora, anjos, não sei o quê. Não sei se estava com fé, mas pelo menos estava com mais ânimo, né? Mas às vezes a gente ora mais ânimo, com mais vontade, outra hora a gente ora, né? Ah, Senhor, abençoa o pastor João lá, em nome de Jesus, amém, Senhor. Né? Às vezes a gente ora assim, mas existe um tipo de oração, que é uma oração que eu quero te falar hoje, que é uma oração que você
nesse caso, você não tem controle sobre ela. Mas quando ela acontece, meu irmão, todas as vezes, ela vai gerar algum resultado, algum efeito no mundo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos ler aqui o verso 23, só esse. Não, perdão, não é o 23, não. 26. Romanos 8, 26. Diz assim: e da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, de forma eficaz. Nós não sabemos pedir de forma eficaz. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, através de nós, com gemidos inexprimíveis. Essa palavra, gemidos inexprimíveis, em algumas traduções ou em alguns comentaristas do grego, eles dizem que é palavras balbuciadas. Em outras dizem que é palavras que não se podem, palavras inteligíveis. Ou seja, o Espírito Santo intercede por nós através de palavras ininteligíveis. É isso? Inteligível. Não, inteligível é o que pode se entender. Inelegível. É que não se podem entender. Palavras que não se podem entender pela compreensão humana. Então, irmãos, um dos trabalhos do Espírito Santo é te ajudar nas tuas fraquezas. Porque você não sabe como pedir, nem por você, nem pelos seus filhos. Você não sabe como pedir de forma eficaz pela sua família, muito menos por pessoas que você nem sabe o que está acontecendo. Você não sabe pedir de forma eficaz. Você tem que orar com a sua mente? Sim. Mas você não sabe se aquela oração é eficaz ou não. Mas a Bíblia diz que Ele te ajuda na tua fraqueza, como? Com gemidos inexprimíveis, com palavras que não se podem expressar de forma humana no português. Irmãos, olha, eu quero te contar alguns testemunhos aqui sobre isso. Vou te contar o primeiro testemunho. Vou te contar alguns, tá? Primeiro, esse aqui foi um pregador americano que contou que ele conheceu 2 missionários americanos, que eles tinham ido para a África, e ficaram um tempo lá na África, junto com aquelas tribos indígenas lá e tal, africanas. Um tempo depois, um desses 2 voltou para casa para tirar um tempo, ficar um tempo em casa, tirar um tempo de férias. E ele estava em casa, e ele conversando com uma das irmãs da igreja, a irmã perguntou para ele assim: meu amigo, você, por acaso, na sua viagem lá, você mantinha um diário da sua viagem, de tudo que aconteceu? Ele, sim, claro. Nós mantínhamos diariamente, a gente anotava tudo o que acontecia com a gente. E ela falou assim: no dia tal do tal, o que estava acontecendo com você? Aí ele falou assim: olha, nesse dia, eu tenho aqui registrado no meu diário, foi um dos dias mais difíceis para mim, que eu achei que eu ia morrer. Eu peguei uma doença lá na África e eu estava queimando em febre, não tinha remédio lá, não tinha nada. Eu no meio daquela tribo indígena, queimando em febre de madrugada, e eu clamando a Deus, e de repente aquela febre foi embora. E ela falou assim: olha, nesse dia, o Espírito Santo me acordou de madrugada, e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só sentia uma angústia muito grande dentro de mim, sentia ali uma angústia, e aí eu me levantei e comecei a orar em línguas, e fiquei lá no meu quarto orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, até que eu senti um alívio, e então eu fui dormir. Alguns dias depois, o Espírito Santo me deu uma visão a respeito de você. E aquele dia que você estava com febre lá na África, eu estava orando por você aqui. E aí um outro testemunho, eu já vou contar alguns testemunhos nossos, mas um outro testemunho de um cara chamado William Branham, acho que é isso mesmo o sobrenome dele, né? Ele falou que um dia ele ia pregar numa conferência, numa igreja, uma cruzada de milagres, de cura, numa cidade. E aí ele falou que isso tudo ele ficou sabendo depois. Uma mulher
que estava com, como é que é o nome daquela doença de pulmão? Tuberculose. Estava com tuberculose em um estágio muito avançado, já no hospital. Ela ficou sabendo que esse pastor ia pregar nessa igreja. E ela falou assim, eu quero ir até lá porque eu sei que eu vou ser curada. E os médicos falaram, olha só, você não tem como sair daqui. Os seus pulmões eles estão tão fracos, eles estão como uma gelatina. E qualquer acidente, qualquer pancada que você levar, o seu pulmão ele pode explodir. E você vai ter uma hemorragia e vai morrer em qualquer lugar. E era tão grave o caso dela que nem a ambulância quis levar ela. Mas ela assinou um termo e falou, não, eu quero ir. E ela falou que pegou alguns irmãos, os irmãos pegaram um carro e botaram ela dentro do carro e ela foi, com muita dificuldade. No meio do caminho aconteceu alguma coisa, passou um quebra-mola, um buraco, eu não sei, deu aquela pancada e ali ela começou a ter uma hemorragia. Ela começou a colocar sangue pelo nariz, pela boca e sangrando muito e ela clamando, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E eles pararam o carro, botaram ela para fora, ela deitou no gramado e começou a vomitar sangue saindo pelo nariz e tudo. Ela ia morrer ali no gramado. E esse pastor que falou que ele estava no hotel, se preparando para ir para o culto. E de repente ele estava bem, mas ele falou que de repente ele sentiu uma angústia muito grande, ele começou a se angustiar, e ele não sabia o que era, mas ele falou assim, bom, a única coisa que eu posso fazer é orar. E ele se ajoelhou e começou a orar. E ele falou que de repente aquela oração que começou assim muito despretensiosa, começou a tomar uma proporção maior, e ele começou a orar com mais ousadia, e ele começou a orar em línguas, e orando em línguas, aquela angústia, e ele sabia que ele estava batalhando por alguma coisa, mas ele não sabia o quê. E ele foi orando em línguas, e aquela batalha, e de repente ele falou que ele sentiu um alívio, sentiu assim, ele falou que sentiu uma paz tão grande, e aí ele falou, bom, agora eu posso ir para o culto. E ele foi para o culto, que a pessoa que veio buscar ele. Chegou no culto, ele pregou e estava pregando, e de repente quando ele estava pregando, ele viu uma mulher entrando, só que a mulher só não entrou no culto, ela entrou gritando, e ele tentando terminar de pregar, e ela andava de um lado para o outro, e feliz, e gritando e tal, e ele terminou de pregar e chamou ela. E aí ela falou para ele, olha, foi assim, assim, assado, eu vim para cá para ser curada, mas no meio do caminho aconteceu isso, eu estava deitada no gramado, eu estava sentindo a minha vida ir embora, eu estava morrendo, e de repente o sangue estancou, e eu senti o ar entrando de volta nos meus pulmões, e eu me senti bem, como há muitos anos eu não sentia, e eu estou aqui completamente curada. E aí ele conversando com ela, ele falou, não pode ser por acaso. Ele falou assim, tá, mas que horas isso deve ter acontecido? E ela, junto com os motoristas, olharam, pensaram e tal, não sei o quê. Na mesma hora que ele estava orando no quarto, ela estava sendo curada lá no meio da estrada. Sabe, irmãos, ele não sabia de nada. Mas o Espírito Santo usou aquela intercessão, usou a autoridade dele, usou as palavras dele, era ele orando, mas ele não sabia pelo quê, então era a autoridade dele. Mas o Espírito Santo pegou aquela oração e batalhou pela vida daquela mulher contra um espírito de morte que queria levar ela. Você está entendendo? Por quê? Mas por que o Espírito Santo, irmãos, presta atenção nisso. Sempre que alguém me fala assim, rapaz, olha, eu estava desviado e eu passei por um monte de acidente, quase morri, mas só não morri porque Deus tinha um propósito na minha vida. Às vezes eu falo, às vezes não. Quando eu tenho mais intimidade, eu falo, mas às vezes eu deixo para lá. Mas na verdade, ele não morreu, ela não morreu, você não morreu, não é porque Deus tinha um propósito com a sua vida. Não, é porque tinha alguém orando por você. Porque se for assim, a gente vai imaginar então que um jovem que acabou de bater de moto aqui e morrer, então Deus não tinha um propósito com ele? Então será que Deus não tem um propósito com as pessoas que morrem? Com as pessoas que morrem e vão... Tem, claro que tem. Desse negócio de, pastor, eu não morri porque eu era escolhido. Quem é escolhido... para com isso, irmão. Todo mundo é escolhido, todo mundo tem um propósito. Você tem um grande propósito. Você foi escolhido para a salvação e Deus tem um propósito com você. Então, pastor, por que eu estava desviado e eu sofri um acidente e não morri? Porque tinha alguém orando por você. Ou tinha uma mãe orando por você, ou tinha um pai orando por você, ou... tinha alguém que nem sabia pelo que estava orando,
mas estava naquele momento disponível ao Espírito Santo de Deus, e ele pôde pegar aquela oração e usar para livrar alguém do inferno. Ah, pastor, mas por que o Espírito Santo não pode sair livrando todo mundo que ele quer então? Porque Deus precisa de um homem orando na terra para que ele possa fazer algo. Porque a terra Deus deu aos homens, Deus deu autoridade a você. Se você não ora, Deus não se move. Quem está entendendo? Se você não ora, Deus não se move. Então é por isso que o Espírito Santo ele precisa da tua autoridade para que ele possa pegar a tua oração e fazer algo. Isso se chama intercessão do Espírito. Uma vez, vou te contar um testemunho aqui. Não sei quem já ouviu aqui, mas eu vou te contar de novo. Uma vez, nós estávamos indo para Juiz de Fora levar a Catherine para fazer uma prova. E o meu carro não estava muito bom. E aí eu peguei o carro do meu pai emprestado. Um carro bem grandão, né? Pegamos o carro dele e fomos, né? A gente não queria muito, a Carla não queria, né? Mas pegamos e fomos. E aí a gente estava dentro do carro, eu, a Carla, Catherine estava na frente, a Carla atrás com o Abner no colo. E a gente conversando, eu dirigindo, a gente conversando, batendo papo e tal. Tudo bem, irmão, estava tudo bem. De repente, quando eu passei do pedágio, algo no meu coração, uma angústia, eu não sei explicar, mas como se o Espírito Santo me impulsionasse, não me obrigasse, não tomasse a minha boca, porque ele nunca faz isso, mas como se ele me impulsionasse e falasse, ore em línguas agora, comece agora. E, irmãos, elas estão aqui, elas lembram, a gente estava conversando, e de repente eu dirigindo, eu comecei a orar em línguas alto dentro do carro. É o que eu estou falando com vocês, não tem a ver com emoções, irmão. Você precisa aprender a romper com essa barreira emocional. Você precisa desbloquear isso na sua vida, essa questão de, pastor, eu só consigo orar em línguas quando eu estou sentindo. Não, irmão, você tem que romper isso, você tem que entrar no Espírito. Você tem que aprender a andar pela fé. E o Espírito Santo falou, agora. Irmãos, assim como eu estava dirigindo, eu comecei a orar em línguas alto dentro do carro. Orando em línguas alto dentro do carro, orando e dirigindo e orando, eu não sabia pelo quê, e estava orando, e a Carla e a Catherine já identificaram, ficaram quietas, né? Tipo, o que está acontecendo, né? Mas eu nem avisei ela, só fui. E fui orando em línguas, e fui orando, passei no pedágio, cumprimentei em línguas, não. Dei o dinheiro para a moça, parei um pouquinho, dei o dinheiro para a moça, fechei a janela e orando. Irmãos, eu entrei na pista, passei a primeira curva, quando eu passei a segunda curva, irmão, eu não estava rápido, eu não sou de andar rápido, né? Eu não estava rápido, eu sei que quando eu entrei na curva, irmão, o carro começou a rodar na pista, tinha um caminhão vindo assim atrás de mim, ó. Eu só me lembro de quando eu rodei e fiquei de frente para o caminhão assim, ó. Fiquei olhando para o carro, enquanto eu rodava, E o cara vindo na BR, irmão. O caminhão vindo, o carro vindo. E eu me lembro de o carro girando, até que bateu no guarda-reio. E aí a gente veio para o meio da rua e os carros vindo, a gente no meio da rua, eu ainda liguei o carro, tirei o carro do meio da rua, saí, tá todo mundo bem? Gente, eu não estava assustado, não estava preocupado, não estava nada, eu estava uma paz. Fui lá, olhei o carro, quebrou aqui, quebrou ali, tá todo mundo bem, vamos embora, podemos continuar? Nem o coração palpitando, não estava, irmão, eu estava em paz. Irmãos, mas olha, eu não tenho como imaginar o quanto que aquele acidente poderia ter sido fatal, poderia ter destruído a minha família, a minha vida ali. Eu não sabia que eu ia sofrer um acidente, eu não sabia que eu ia rodar, mas o Espírito Santo de Deus sabia que ali na frente a pista ia estar com óleo, a pista ia estar molhada, eu não sei, o Espírito Santo sabia. Então ele falou, João, começa a orar agora, porque eu vou usar essa intercessão para livrar você de morte que o diabo está preparando contra a tua família. Você está entendendo, irmão? Eu me lembro, irmãos, que quando a Carla estava grávida, num certo momento, eu não sabia por quê, mas de repente, irmão, começou isso numa semana, eu me lembro assim, começou e parou, da mesma forma. Eu um dia acordei, muito cedo, eu preciso orar. Eu levantei, fui andando até na igreja de Correias, é longe,
quase meia hora andando a pé. Fui de casa até em Correias. Chegou lá, eu não sabia o que era. Eu só cheguei lá, levantei as minhas mãos e fiquei lá orando em línguas por 1 hora. Sem sentir nada. Depois voltei e fui para casa, fui trabalhar. No outro dia, eu tenho que orar. Desci, fui para a igreja. Mesma coisa. 1 semana isso aconteceu e parou. Eu não sei. Quando o Abner nasceu, foi uma coisa terrível, irmãos. 22 horas, né? 48 horas com a bolsa estourada, sem o líquido. Médico, Carla chorando, um desespero, uma coisa louca, irmão. Eu sei que o Espírito Santo naquela 1 semana usou aquele período de intercessão para interceder pelo parto do Abner, que seria muito difícil, mas o caminho já estava todo preparado para o livramento. Você está entendendo, irmão? Irmãos, o Espírito Santo conhece a tua vida daqui a 10 anos. O Espírito Santo sabe o que vai acontecer amanhã com os seus filhos, com a sua família, sabe o que vai acontecer com você, ele sabe tudo o que vai acontecer e você não sabe. Então, quando você ora em línguas, você está orando por coisas que você não sabe, mas já estão na mente de Deus. Quem está entendendo aí? Amém. Pais e mães, quando você dedica um tempo todos os dias para orar em outras línguas, e aí eu já quero entrar nesse ponto, preste atenção em mim. Todas as vezes que você acordar de madrugada, alguém aqui já acordou de madrugada sentindo medo, sentindo angústia, pavor, sentindo tristeza? Todas as vezes que você tiver esse tipo de sentimento, você está no culto aqui, de repente você sente uma angústia. Você veio para o culto bem, de repente você chega aqui, você começa a sentir uma angústia muito grande. Eu me lembro que uma vez, irmãos, eu fui para a convenção de pastores, eu estava na praia, andando com meu tio assim na praia, conversando e tal, e aí de repente, meu Deus, o coração apertou. Eu tentei continuar andando, mas aquela angústia, eu estava lá em Rio Grande do Sul. Aí eu falei com meu tio assim, tio, continua andando aí que eu preciso voltar para o hotel. O que foi, João? Está passando mal? Não, eu preciso voltar agora. Voltei para o hotel, cheguei no quarto, deitei na cama, levantei as minhas mãos e fiquei lá orando em línguas. Irmãos, eu me lembro que eu passei uma batalha dentro do quarto. Uma batalha, orando em línguas e umas coisas acontecendo, uma angústia, uns negócios esquisitos, até que eu senti aquela paz vindo. E aí eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. Nesse dia, realmente Deus não me falou o que foi. Não sei se eu orei por algum missionário africano, sei lá. Se eu orei por alguém que estava aqui, minha família que estava aqui, eu não sei. Mas todas as vezes que você se sentir angustiado sem motivo, vai orar. Todas as vezes que você acordar de madrugada, aí você não, acordei de madrugada, pastor, nossa, eu estou sentindo um medo, um pavor. Não, sou eu, não sei o que aí. Não, irmão, vai orar, é o Espírito Santo te chamando para a oração. Esses dias a Gisele me contou um testemunho, que ela estava em casa, posso contar? Você quer contar? Não? Ela estava em casa, se eu errar você me fala, tá? Ela estava em casa orando, e aí de repente, ela começou a separar um tempo para orar em línguas, não foi isso? Terminou a oração em português, e começou a orar em línguas, e ficou ali um tempo orando em línguas, e aí, foi só, é isso? Sentiu alguma coisa? Depois, né? Só depois, não é isso? Passou aquele tempo orando em línguas, intercedendo ali. E aí depois a Isabela chegou. Não foi isso? Mais tarde? Peraí. Dá o microfone aí, poxa. Vou ficar aqui contando a história dos outros aqui. Conta aí, gente. Alguém ora aí, gente. Oi, foi. Eu estava orando de manhã, como de costume, aí estava orando em línguas e tal. Aí passou, não estava sentindo nenhuma emoção. Estava orando, aí de repente eu senti que eu tinha que começar a orar pela Isabela. Aí eu comecei a orar por ela, interceder por ela.
Aí o Espírito Santo foi me conduzindo a orar por coisas específicas sobre a vida dela. E ela estava na escola. E aí eu comecei a ficar até... Como o Espírito Santo estava falando coisas tão específicas, eu fiquei pensando, será que está acontecendo alguma coisa com ela? Mas eu comecei a orar, interceder, e comecei a orar exatamente por tudo que ela estava passando na escola sem saber. Aí eu orei, entreguei nas mãos de Deus, terminei minha oração, fui fazer minhas coisas como de costume. Aí, quando ela chegou, eu nem perguntei nada, esqueci. Ela chegou, falou comigo, trocou de roupa e voltou e falou, mãe, eu tenho que te contar algo que aconteceu na escola. Aí ela me contou, aconteceu isso, isso, isso. Quando ela me contou, ela estava me contando exatamente tudo que eu intercedi por ela. Cara, exatamente, tudo. E eu fiquei, né, em choque, porque eu falei, não foi à toa, né? E através da minha oração em línguas, o Espírito Santo que me revelou aquilo. Aí eu comecei tanto a orar por ela em outras línguas sem saber, como depois, assim, no exato momento, o Espírito Santo ele me revelou para que eu orasse em português. Sem saber. Aí quando ela chegou, ela falou. Glória a Deus. Tá vendo, meus irmãos? A gente não sabe o que está acontecendo nas escolas. A gente não sabe, né? De repente, seu filho sai para a escola e você ora, claro, você ora em português, né? Você ora ali, Senhor, abençoa meu filho e tal, livro de todo mal. Mas, de repente, você pode estar em casa e você sentir ali uma angústia, você sentir uma urgência, algo no seu espírito. O que eu faço? Por quem que eu vou orar? Você não sabe. Então, ajoelha lá na sua casa, ou em pé, ou onde você quiser, comece a orar em outras línguas. E você vai sentir, de repente, gemidos de intercessão. E, irmãos, olha, em toda a minha vida, todas as vezes, que enquanto eu estava orando, e de repente eu comecei a sentir aquele gemido de intercessão, aquele choro, aquela angústia enquanto eu orava, todas as vezes, alguém foi liberto. Eu me lembro, irmãos, que tinha algumas pessoas, eu não vou citar o nome delas aqui, mas algumas pessoas que estavam desviadas, pessoas desviadas, e eu orando por elas, passei dias, semanas orando, Senhor, salva fulano, olha só, irmão, Senhor, alcança fulano, Senhor, toca a vida do fulano, e isso tem que ser feito, e parece que aquilo foi acumulando, sabe? E eu me lembro claramente de 2 exemplos. Eu estava orando por um jovem, e aí eu orando por ele, todos os dias eu orava, Senhor, alcança ele, liberta ele, Senhor, das drogas, liberta ele do tal, salva ele, Senhor, não sei o quê, e todos os dias orando em nome de Jesus, e um dia no meu horário de trabalho, eu estava trabalhando lá em Araras, tinha um campo de futebol, e aí eu usava aquele campo para orar, né, na hora do almoço, ia para lá orar, andar lá, e eu me lembro que um dia eu estava lá orando, e de repente, irmãos, eu comecei a chorar, e comecei a orar em línguas, e chorando, e gemendo, e o Espírito Santo me trouxe à mente aquele rapaz que eu estava orando. E eu sabia que eu estava lutando no mundo espiritual por ele, orando em línguas, orando, e chorando, orando em línguas, e passou. Terminou, fui trabalhar. Alguns dias depois, irmão, eu não convidei ele. Alguns dias depois, ele apareceu lá na igreja de Correias, se reconciliou com Jesus, voltou para Jesus. Sabe, irmão, eu me lembro de um outro jovem que eu estava orando por ele, foi da mesma forma, orando. Um dia a gente foi para um congresso lá no Rio, no Dunamis, e eu estava orando por aquele jovem que estava desviado, ele usava drogas e tal, aquela coisa toda, e eu orava por ele. E um dia eu fui para um congresso, chegou lá naquele congresso, enquanto eu estava no meio da adoração, adorando a Deus, eu senti um peso muito grande, eu comecei a orar em línguas, e comecei a orar, e aquilo estava me doendo tanto, aquilo parece que estava me rasgando por dentro. Eu fui para um canto, e eu gritava, e orava em línguas, e gritava, tal. Não passou uns 15 dias, ele voltou para a igreja, se reconciliou com Jesus, entregou de volta a vida, está até hoje. Esses dias eu encontrei com ele, está uma bênção, até hoje servindo a Jesus. Porque, irmãos, o Espírito Santo é capaz de orar por coisas tão específicas e necessárias que você nunca será capaz de orar aquilo que ele pode orar. Então, irmãos, o meu conselho para você é que você precisa do batismo com o Espírito Santo. Amém? Pastor, mas você está falando de orar em línguas aí, mas eu não sou batizado no Espírito Santo. Exatamente, é por isso que eu estou te incentivando.
Busque o batismo com o Espírito Santo. Busque mais. E quanto mais eu falar sobre isso, você que não é batizado no Espírito Santo ainda, eu espero que você queira mais. Que você fala, meu Deus, eu preciso disso. Porque foi assim que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu ouvi alguém falar sobre algo que eu falei, meu Deus, eu preciso disso. E quem sabe você que não é batizado ainda, o que você precisa é querer muito, é querer mais, e pedir, e buscar mais e mais e mais. Por quê? Você que já é batizado com o Espírito Santo, não faça desse dom tão precioso algo sem valor, algo sem importância, algo que você usa uma vez por mês, algo que você... Não, irmãos. Comece a criar o hábito, comece a criar essa rotina de todos os dias orar em outras línguas. Todos os dias você tirar um tempo a sós, seja no teu quarto, seja no trabalho. De repente você trabalha lá e os seus patrões não trabalham com você, né? Você trabalha em casa e seu patrão sai, você fica sozinha. Ora, aproveita um tempo para orar em línguas. 15 minutos, meia hora, 1 hora orando em outras línguas. Para quê? Primeiro, para a tua edificação pessoal. Mas segundo, para que o Espírito Santo possa estar trabalhando em áreas da sua família, da sua vida, que você nunca poderia ser capaz de saber. E olha, não se esqueça disso, para nós encerrarmos. Sempre que você sentir essa angústia, sempre que você sentir medo, pavor, sempre que você sentir... Irmãos, essa semana, a Carla está aqui. Eu estava em casa, antes da conferência. Eu estava em casa. Quantas vezes, irmãos, olha, eu já vou encerrar aqui. Mas quantas vezes nós somos atacados espiritualmente, mas achamos que é físico, e permitimos que o medo tome conta da gente, e a gente age como pessoas naturais. Antes da conferência, eu estava em casa, passei o dia tudo bem. De repente, no finalzinho da tarde, eu comecei a me sentir mal. Comecei a suar, e comecei a sentir que eu ia desmaiar. Eu falei com a Carla, amor, eu não estou bem, minha pressão está baixa, eu acho que eu vou desmaiar. Eu tinha me alimentado o dia inteiro, irmão. Tinha comido, tomado café, tinha comido bem, tomado água, estava bem, tudo bem. E aí eu falei, isso é espiritual. Falei, Carla, vou tomar um banho. Fui tomar banho. Irmão, shampoo e línguas, conhece esse shampoo? Não, irmão. Sabonete do Espírito. Ah, irmão, entrei no chuveiro, irmãos, e orei em línguas com vontade, com autoridade, e fiquei lá orando, orando alto dentro do banheiro, irmão. Orando alto dentro do banheiro, resistindo, lutando pela minha fé, batalhando contra o diabo. Saí do banheiro, Carla, tu estava orando, né? Aí deu para perceber? Acho que deu. Irmão, saí do banheiro completamente renovado, bem, me sentindo fortalecido. Porque eu sei que a oração em línguas, ela edifica todas as áreas da minha vida, inclusive o meu corpo. Então, irmãos, o diabo tentou me atacar, e em vez de eu, ai meu Deus, ai o medo, ai eu vou... Não, irmãos, isso é espiritual. Já falei para vocês, não sou contra médico nem remédio, irmão. Se eu tivesse que ir para a UPA, eu teria ido, não tem problema nenhum. Mas antes, irmãos, eu preciso batalhar pela minha fé. Preciso batalhar pela minha fé. Amém, irmãos? Preciso batalhar pelos meus filhos. Preciso batalhar pela minha família. Preciso batalhar pelo meu casamento. Só para a gente encerrar aqui. No início do nosso casamento, quando a gente brigava, um dia eu estava na igreja de manhã. Estava escola dominical, depois da escola dominical a gente tinha ensaio. E a gente estava numa das piores crises do nosso casamento ali, briga, discussões e tal. E eu todo feliz ali, ensaiando, não sei o quê. A Carla chegou. Gente, olha, isso daí é passado, tá, gente? 20 anos atrás, tá? Minha esposa não faz mais isso, não. Mas a Carla chegou, irmãos, ela tirou a aliança assim na minha frente. Botou na minha mão. E virou as costas e foi embora. Meu Deus. O que eu faço agora? Eu nem tentei ir atrás dela, irmão. O que eu faço? Peguei,
Fui para casa. Para casa domingo à tarde. Cheguei em casa por volta de 12:00. Aonde que a Carla está? Não sei. Não atendi o telefone. Sumiu. O que eu vou fazer? Pelo que eu vou orar? Acabou meu casamento. O que eu vou fazer? Eu fui para casa, subi para a laje. Ainda tinha laje, hoje tem telhado, né? Subi para a laje. Comecei a orar em línguas. Fiquei lá orando, andando, rodando na laje, orando em línguas, andando. Aí eu me lembro até hoje que quando eu cansei, eu abri a Bíblia. Aí tem um texto que está escrito assim: fale e não pare de falar. Está na Bíblia. Uma hora eu mostro para vocês. Acho que foi Deus falando para Paulo, alguma coisa assim. Fale e não pare de falar. Eu falei, já entendi, Deus. Continuei orando em línguas, continuei orando, sem sentir nada, só orando. Aí de repente eu falei, bom, eu acho que eu vou descer para comer alguma coisa. Desci para casa, e aí eu estava em casa lavando a louça, porque eu lavo a louça, aleluia. Estava em casa lavando a louça. Irmãos, eu devo ter passado umas 3 ou 4 horas orando direto, sem sentir nada. Entenda isso, não senti nada. Mas eu estava lá lavando a louça. Irmãos, de repente, aí vem o de repente. O processo, depois vem o de repente. De repente. Irmãos, eu comecei a chorar. Eu chorei tanto que eu deitei no chão. Eu gritava, eu urrava. E às vezes passava na minha mente assim, se o vizinho passar aqui vai achar que tem alguém morrendo aqui. Mas eu gritava, deitado no chão, e eu gritava, até que passou. Não tive notícia da Carla nem nada. Sabe o que eu fiz? Me arrumei e fui para o culto. Quando eu cheguei no culto, estava lá, irmão, aliança no bolso, orando. Daqui a pouco, quem chega do meu lado? A Carla. Pegou na minha mão, aí eu, valeu, Espírito Santo. Depois a gente combinou, nunca mais vamos fazer isso, tirar nossa aliança. Mas, irmãos, até hoje eu não sei para onde que ela foi. Eu só sei que ela estava disposta a acabar com tudo naquele dia. Mas o Espírito... eu também nunca mais lavei louça. Mas eu sei que o Espírito Santo foi lá e fez aquilo que eu não poderia fazer. Restaurou meu casamento. Você entende que o Espírito Santo é tão poderoso, mas ele precisa de você. Ele precisa que você coopere com ele. Amém?